Meu nome é Nelson Ferreira. Tenho 68 anos e descobri algo que destruiu 42 anos de dedicação da minha vida. Fingi ter câncer terminal com apenas 6 meses de vida para testar minha família. Esperava encontrar amor e cuidado nos meus últimos momentos. Mas descobri que minha esposa e meu filho único estavam torcendo secretamente pela minha morte. Gravei conversas deles planejando como dividir minha herança e acelerar meu fim. O que fiz depois dessa descoberta mudou tudo e deixou eles completamente desesperados. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Sou Nelson Ferreira. Tenho 68 anos e sou aposentado da Petrobras aqui no Rio de Janeiro. Trabalhei 35 anos como engenheiro de petróleo e hoje vivo com uma aposentadoria de quase R$ 15.000, além dos investimentos que fiz ao longo da vida. Tenho um apartamento de 3 quartos em Copacabana, uma casa na Barra da Tijuca e algumas aplicações financeiras que me garantem uma renda extra mensal de aproximadamente R$ 8.000. Mas sabe o que descobri depois de fingir que estava morrendo de câncer? Que minha esposa de 42 anos de casamento, a Marlene, e meu único filho, o Rodrigo de 35 anos, estavam literalmente contando os dias para eu bater as botas. Não era só indiferença, não. Era uma torcida organizada pela minha morte. Uma conspiração silenciosa que acontecia debaixo do meu próprio teto. O que vou contar hoje é uma história que me fez perder todas as ilusões sobre família, mas que também me deu a maior vingança da minha vida. Uma vingança tão perfeita e calculada que até hoje, 8 meses depois, eles ainda não sabem completamente o que os atingiu. E o melhor de tudo, foi uma vingança completamente legal. Tudo começou quando percebi que as visitas ao médico que eu fazia rotineiramente viraram motivo de comemoração silenciosa em casa. Cada exame que eu marcava, cada consulta de rotina, eu via um brilho diferente nos olhos deles. Um brilho de expectativa, de ansiedade positiva, como se estivessem esperando uma notícia que há muito tempo queriam ouvir. Era como se cada ida minha ao hospital fosse uma oportunidade de finalmente receberem a notícia que tanto desejavam, que eu estava doente, muito doente, e que finalmente chegara a hora deles herdarem tudo que construí durante uma vida inteira de trabalho. Nasci em 1956 aqui no Rio mesmo, no bairro da Tijuca, numa família de classe média trabalhadora. Meu pai, seu Osvaldo, era funcionário público do antigo DASP, e minha mãe, Dona Conceição, professora primária aposentada. Éramos uma família simples, sem luxos extravagantes, mas nunca faltou nada essencial em casa. Comida na mesa, roupa limpa, educação de qualidade e muito amor entre todos nós. Estudei no tradicional Colégio Pedro II, onde sempre fui um aluno dedicado e responsável. Me formei em Engenharia de Petróleo na UFRJ em 1979, numa época em que essa profissão estava em alta no Brasil. Logo depois da formatura, consegui uma vaga na Petrobras através de concurso público, começando como engenheiro júnior na refinaria de Duque de Caxias. Foi exatamente lá, nos corredores da Petrobras, que conheci a Marlene em 1982. Ela trabalhava como secretária na área administrativa e era simplesmente deslumbrante. Uma morena linda, de olhos verdes penetrantes que usava aqueles vestidos justos, que eram moda na época e que faziam todos os homens da empresa virarem o pescoço quando ela passava pelos corredores. Marlene tinha 22 anos na época. Eu estava com 26. Era uma diferença pequena de idade, mas ela parecia ter uma maturidade que me impressionava. Falava sobre planos para o futuro, sobre construir uma família sólida, sobre ter estabilidade financeira. O namoro foi intenso e rápido. Em apenas 6 meses já estávamos noivos, planejando nossa vida juntos com toda a empolgação típica de jovens apaixonados que acreditam que o amor conquista tudo. Nos casamos em março de 1983, numa cerimônia simples, mas emocionante na histórica Igreja da Candelária, no centro do Rio.
Foi um casamento modesto, mas cheio de amor e esperança. Convidamos apenas familiares próximos e alguns amigos mais íntimos. Meus pais estavam radiantes, e os pais da Marlene também demonstravam muita alegria com nossa união. A lua de mel foi em Búzios, que na época ainda era um vilarejo tranquilo de pescadores, bem diferente do destino turístico badalado que se tornou hoje. Alugamos uma casa pequena e aconchegante na famosa Rua das Pedras, e passamos uma semana absolutamente perfeita, caminhando pelas praias desertas, comendo peixe fresco nos restaurantes locais e fazendo planos para nosso futuro juntos. Voltamos do casamento cheios de sonhos e disposição para construir nossa vida. Alugamos um apartamento de 2 quartos em Botafogo, perto do trabalho, e começamos a mobiliar nossa primeira casa. A Marlene continuou trabalhando na Petrobras por mais alguns meses, mas já falávamos sobre ela parar quando tivéssemos filhos. O Rodrigo nasceu em 1989, quando eu tinha 33 anos, e a Marlene 29. Foi uma alegria indescritível. Lembro perfeitamente do momento em que segurei aquele bebezinho no colo pela primeira vez e pensei que agora tinha uma família completa para cuidar e proteger. A Marlene foi uma mãe dedicada desde o primeiro dia, parando de trabalhar para se dedicar integralmente ao nosso filho. Eu, por minha vez, dobrei os esforços na empresa, trabalhando horas extras sempre que possível para garantir que não faltasse nada em casa. Os anos 90 foram de muito trabalho duro e crescimento profissional constante. A Petrobras estava passando por um período de grande expansão, com novos projetos de exploração e refino surgindo constantemente. Eu me dediquei de corpo e alma ao trabalho, sempre buscando me destacar e conseguir promoções que melhorassem nossa situação financeira. Meus esforços deram resultado. Fui promovido várias vezes ao longo da década, passando de engenheiro júnior para sênior, depois para coordenador de projetos e finalmente para gerente de operações. Com cada promoção, nosso padrão de vida melhorava significativamente. Saímos do apartamento alugado em Botafogo e compramos nosso primeiro imóvel próprio. Em 1995, realizamos um sonho. Compramos o apartamento de 3 quartos com vista para o mar na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana. Era exatamente o que sempre sonhamos. Um lar de verdade, num dos bairros mais desejados do Rio, com vista para a praia mais famosa do mundo. O Rodrigo, então com 6 anos, ficou encantado com o quarto novo e com a possibilidade de ver o mar da janela. A Marlene se dedicava totalmente ao Rodrigo e à administração da casa. Era uma mãe exemplar e uma esposa atenciosa. Cuidava de cada detalhe da educação do menino, sempre preocupada em dar a ele as melhores oportunidades. Éramos uma família feliz e unida. Pelo menos era exatamente isso que eu pensava na época. Viajávamos nas férias escolares, sempre para lugares bonitos e educativos. Angra dos Reis, Petrópolis, Porto Seguro, Natal. O Rodrigo adorava essas viagens, especialmente quando íamos para praias paradisíacas. Em 2001, quando o Rodrigo tinha 12 anos, demos mais um passo importante em nossas vidas. Compramos a casa na Barra da Tijuca. Era um investimento inteligente, mas também um lugar maravilhoso para os fins de semana em família. A casa tinha 4 quartos, piscina, churrasqueira e um quintal grande com árvores frutíferas. O Rodrigo adorava levar os amigos da escola lá nos fins de semana. Durante todos esses anos de crescimento e prosperidade, eu sempre fui um provedor dedicado e generoso. Nunca deixei faltar absolutamente nada em casa. Paguei as melhores escolas particulares para o Rodrigo. Curso de inglês no Cultura Inglesa. Aulas de natação no Flamengo. Escolinha de futebol. Aulas de violão. Tudo que ele demonstrava interesse, eu dava um jeito de proporcionar, mesmo que significasse trabalhar ainda mais horas extras. A Marlene também nunca precisou se preocupar com questões financeiras. Tinha cartão de crédito sem limite pré-estabelecido, conta corrente própria com uma mesada generosa e total liberdade para comprar roupas, sapatos, produtos de beleza, enfim, tudo o que quisesse. Eu acreditava que uma esposa feliz e bem cuidada
Era fundamental para manter a harmonia familiar. Investia também no nosso relacionamento como casal. Jantares românticos em restaurantes sofisticados. Viagens só nós dois quando o Rodrigo ficava com os avós. Presentes surpresa em datas especiais. Eu realmente acreditava que estava construindo uma família sólida e feliz, baseada no amor mútuo e no cuidado recíproco. Como eu estava enganado sobre o que realmente motivava as pessoas mais próximas de mim. O Rodrigo cresceu sendo um menino inteligente e esperto, sempre se destacando na escola com notas excelentes. Era popular entre os colegas, tinha facilidade para fazer amizades e demonstrava interesse por várias atividades diferentes. Eu me sentia orgulhoso demais vendo meu filho se desenvolver tão bem em todos os aspectos da vida. Em 2011, ele se formou em administração de empresas na PUC-Rio, uma das universidades mais prestigiadas do país. Eu estava explodindo de orgulho. Meu filho, formado numa instituição de excelência, com um diploma que abriria todas as portas do mercado de trabalho. Paguei uma festa de formatura grandiosa no Copacabana Palace, gastando quase R$50 mil, mas cada centavo valeu a pena para celebrar essa conquista. Depois da faculdade, naturalmente esperávamos que ele conseguisse um bom emprego rapidamente. Afinal, tinha formação excelente, falava inglês fluentemente, tinha experiência em estágios durante a faculdade. Mas o mercado de trabalho estava passando por um momento difícil. A economia brasileira não ia bem, e as oportunidades eram escassas. Eu não me importei em continuar sustentando o Rodrigo, enquanto ele procurava algo adequado à formação dele. Afinal, era meu filho. Minha obrigação como pai era apoiá-lo até que conseguisse se estabelecer profissionalmente. Não se preocupe, filho, eu sempre dizia. Procure com calma, encontre algo que realmente valha a pena. Não precisa aceitar qualquer coisa só por desespero. Mas os meses foram passando, e ele parecia cada vez menos interessado em realmente procurar trabalho. Dormia até tarde todos os dias. Passava horas jogando videogame. Saía com os amigos praticamente todas as noites. Quando eu cobrava sobre os currículos e entrevistas, ele sempre tinha uma desculpa pronta. A Marlene sempre defendia o comportamento do Rodrigo com unhas e dentes. Deixa o menino, Nelson. Ele vai encontrar algo bom na hora certa. Não adianta pressionar. Ela dizia sempre que eu demonstrava preocupação com a falta de iniciativa do nosso filho. Ele está apenas aproveitando um pouco a vida antes de entrar no mercado de trabalho. É normal na idade dele. Eu queria acreditar nela, queria acreditar que era realmente só uma fase passageira. Que pai não quer acreditar no melhor sobre o próprio filho? Continuei bancando todas as despesas dele. Roupas de marca, saídas com os amigos, viagens, celular do último tipo, carro próprio. Achava que estava sendo um pai compreensivo e generoso. Em 2015, eu me aposentei aos 59 anos com aposentadoria integral. Tinha tempo de serviço suficiente e uma situação financeira que me dava total tranquilidade. Pensei que seria uma oportunidade maravilhosa de aproveitar mais a família, viajar pelo mundo, curtir a vida depois de décadas de trabalho intenso. O Rodrigo, então com 26 anos, ainda morava conosco e continuava completamente sem trabalhar. Eu comecei a ficar genuinamente preocupado. Não era normal um rapaz da idade dele, com formação universitária excelente, viver às custas do pai sem ao menos demonstrar interesse em conquistar sua independência financeira. Foi exatamente nessa época que comecei a notar algumas coisas muito estranhas no comportamento tanto da Marlene quanto do Rodrigo. Eles cochichavam constantemente quando eu chegava perto, sempre parando abruptamente de falar no momento em que me viam. Quando eu perguntava naturalmente sobre o que estavam conversando, sempre tinham uma desculpa pronta e convincente. Também percebi que eles começaram a sair juntos com frequência cada vez maior, sempre com desculpas extremamente vagas sobre o destino. Vamos ao shopping dar uma volta. Vamos visitar a tia Sônia. Vamos resolver umas coisas no banco. Vamos ao médico fazer uns exames de rotina. Mas quando eu oferecia para acompanhá-los, sempre arrumavam uma razão plausível para eu não ir junto. Ah, Nelson, você vai ficar entediado no shopping.
É só uma voltinha rápida, a Marlene dizia. Ou então, pai, é melhor você descansar. A gente resolve essas coisas chatas e volta logo. Sempre me excluindo dos programas deles, sempre criando justificativas para me manter afastado. Em 2016, aconteceu algo que deveria ter me alertado imediatamente. Mas na época eu não dei a devida atenção aos sinais. Meu médico de confiança, Dr. Henrique Almeida, me pediu uns exames de rotina durante uma consulta anual. Nada demais. Apenas aqueles check-ups preventivos que todo homem da minha idade deve fazer regularmente. Exames de sangue, eletrocardiograma, ultrassom abdominal, exame de próstata. Quando cheguei em casa com os pedidos de exame, a reação da Marlene e do Rodrigo foi completamente desproporcional e estranha. Eles ficaram excessivamente interessados, querendo saber exatamente que tipo de exame era cada um, se o médico tinha mencionado alguma preocupação específica, se eu estava sentindo algum sintoma diferente, se havia alguma suspeita de problema de saúde. Na época, ingenuamente, achei que era preocupação normal e carinhosa da família. Mas agora, olhando para trás com a experiência que tenho hoje, percebo claramente que havia uma ansiedade muito diferente ali. Uma expectativa quase palpável, como se eles estivessem esperando ansiosamente que os exames revelassem algum problema sério de saúde. Os exames deram todos completamente normais, graças a Deus. Minha saúde estava perfeita para um homem de 60 anos. Pressão arterial controlada, colesterol dentro dos parâmetros ideais, coração funcionando perfeitamente, próstata sem alterações. Quando cheguei em casa para contar os resultados excelentes, juro por tudo que é sagrado, que vi uma expressão clara de decepção nos rostos deles. Foi algo muito rápido, quase imperceptível para quem não estivesse prestando atenção, mas estava definitivamente lá. Como se eles estivessem genuinamente esperando uma notícia ruim e ficaram desapontados com minha saúde perfeita. Que bom, pai, o Rodrigo disse, mas o tom de voz não condizia com as palavras. Ainda bem que está tudo bem. A Marlene completou, mas havia algo forçado no sorriso dela. Os anos seguintes foram marcados por uma rotina cada vez mais estranha e desconfortável. Eu percebia claramente que minha presença em casa incomodava os dois. Quando eu chegava na sala onde eles estavam assistindo televisão, imediatamente mudavam de canal, como se estivessem vendo algo que não queriam que eu soubesse. Quando eu me sentava à mesa para almoçar ou jantar, eles comiam rapidamente e saíam da mesa com desculpas variadas. O Rodrigo continuava sem trabalhar, mas havia desenvolvido um interesse súbito e obsessivo por assuntos relacionados a investimentos, heranças e questões sucessórias. Vivia lendo artigos na internet sobre esses temas, assistindo vídeos no YouTube sobre planejamento patrimonial, perguntando sobre como estava organizada nossa situação financeira familiar. Pai, você tem testamento feito? Ele perguntou um dia, completamente do nada, enquanto assistíamos um jogo de futebol na televisão. A pergunta me pegou totalmente desprevenido. Por que essa pergunta tão específica, filho? Respondi surpreso. Ah, é só curiosidade mesmo. Vi um programa na televisão falando sobre a importância de ter tudo organizado. É importante deixar tudo certinho, né? A Marlene sempre apoiava e incentivava essas conversas sobre herança e organização patrimonial. É verdade, Nelson. A gente nunca sabe o que pode acontecer na vida. É muito melhor deixar tudo bem organizado e documentado. Ela dizia com uma insistência que começou a me incomodar. Imagina se acontece alguma coisa com você e a gente fica perdido sem saber onde estão os documentos importantes. Essas conversas começaram a acontecer com frequência cada vez maior, sempre tocando no assunto de forma aparentemente casual e indireta, mas com uma insistência que não conseguia mais ignorar. Perguntas sobre senhas de bancos, localização de documentos importantes, valores de seguros de vida, detalhes sobre investimentos e aplicações financeiras. Em 2019, quando eu tinha 63 anos, tive um pequeno susto de saúde que acabou sendo revelador sobre o verdadeiro caráter deles. Durante um passeio matinal na praia de Copacabana,
Senti umas dores fortes no peito e falta de ar. Fiquei preocupado e decidi ir imediatamente ao Hospital Samaritano para fazer uma avaliação. Felizmente, depois de vários exames detalhados, o diagnóstico foi tranquilizador. Apenas um refluxo gastroesofágico severo que estava causando as dores no peito. Nada relacionado ao coração, nenhum problema grave. O médico explicou que era algo comum e facilmente tratável, com medicação adequada e algumas mudanças na alimentação. Mas a reação da Marlene e do Rodrigo no hospital foi absolutamente reveladora para quem soubesse interpretar os sinais. Eles chegaram correndo, aparentemente muito preocupados e aflitos, mas havia algo nos olhos deles que me causou um desconforto profundo. Uma espécie de excitação mal disfarçada, como se estivessem secretamente esperando que fosse uma notícia realmente grave sobre minha saúde. Quando o médico explicou detalhadamente que não era nada sério, que eu estava perfeitamente bem e poderia ir para casa no mesmo dia, a decepção deles foi visível para qualquer pessoa que estivesse prestando atenção. Tem certeza absoluta, doutor? Não precisa fazer mais exames complementares? A Marlene insistiu com o médico. Às vezes, essas dores no peito podem ser sintoma de algo muito mais sério, não é mesmo? O médico foi categórico e tranquilizador. Eu estava completamente bem, era apenas refluxo gastroesofágico mesmo. Mas durante todo o trajeto de volta para casa, eles ficaram falando obsessivamente sobre como eu deveria fazer check-ups mais frequentes, procurar outros médicos especialistas, investigar mais profundamente qualquer sintoma que aparecesse. Era como se quisessem desesperadamente que houvesse algo realmente errado com minha saúde. Como se minha boa saúde fosse uma decepção pessoal para eles. Essa percepção me deixou profundamente perturbado e comecei a questionar se não estava sendo paranoico ou interpretando mal as situações. Foi exatamente a partir desse episódio no hospital que comecei a prestar atenção muito mais cuidadosa no comportamento diário deles. E o que descobri ao longo dos meses seguintes me deixou completamente chocado e horrorizado. Eles não estavam preocupados com minha saúde por amor, cuidado ou preocupação genuína. Estavam preocupados porque queriam desesperadamente que eu desenvolvesse algum problema de saúde grave. Comecei a reparar em pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Quando eu tossia por qualquer motivo, eles se entreolhavam com um brilho estranho no olhar, como se fosse um sinal promissor. Quando eu reclamava de alguma dor nas costas depois de um dia de jardinagem, eles ficavam visivelmente animados, sugerindo imediatamente que eu procurasse um médico urgentemente. Quando eu dizia que estava me sentindo bem e disposto, eles pareciam genuinamente desapontados. O Rodrigo, agora com 30 anos e ainda completamente sem trabalhar, havia se tornado um verdadeiro especialista em doenças e sintomas médicos. Vivia mandando links de artigos sobre sinais de câncer, sintomas de problemas cardíacos, fatores de risco para diabetes, complicações da hipertensão. Pai, você viu essa matéria importante sobre os primeiros sinais de infarto? Você tem alguns desses sintomas que eles descrevem aqui. A Marlene também entrou completamente nessa dinâmica doentia. Começou a cozinhar comidas deliberadamente mais pesadas, com excesso de sal, gordura e açúcar. Quando eu reclamava ou sugeria uma alimentação mais saudável, ela sempre tinha uma resposta pronta. Ah, Nelson, você sempre comeu assim a vida inteira. Não vai ser agora que vai fazer mal. Era como se estivesse tentando deliberadamente acelerar o desenvolvimento de algum problema de saúde. Em 2020, com a pandemia de Covid-19, ficamos muito mais tempo em casa, todos juntos. Foi quando pude observar ainda mais detalhadamente o comportamento deles. E o que descobri me deixou absolutamente chocado. Eles tinham desenvolvido uma rotina obsessiva de pesquisar na internet sobre heranças, testamentos, inventários e direitos sucessórios. Várias vezes peguei o Rodrigo no computador da sala, lendo artigos detalhados sobre direitos de herança, como acelerar processos de inventário, quais documentos eram necessários para a transferência de bens,
como funcionava a divisão de patrimônio entre cônjuge e filhos. Quando ele percebia que eu estava chegando perto, fechava rapidamente todas as abas do navegador, fingindo estar fazendo outra coisa. A Marlene começou a fazer perguntas cada vez mais diretas e específicas sobre nossos bens e nossa situação financeira. Nelson, aquela aplicação grande que você tem no Banco do Brasil, está exatamente em que nome? Ela perguntava durante o café da manhã. E a Casa da Barra, todos os documentos estão guardados onde mesmo? Você lembra todas as senhas do seu internet banking? Quando eu perguntava naturalmente por que tanta curiosidade súbita sobre esses assuntos, ela sempre tinha uma desculpa que parecia razoável na superfície. É só para eu estar informada, caso aconteça alguma coisa inesperada com você. Ela respondia com um sorriso que agora percebo que era completamente falso. É muito importante a família estar por dentro dessas coisas financeiras. Você não vai viver para sempre, né, meu amor? A forma como ela dizia, você não vai viver para sempre, me dava arrepios. Havia uma expectativa na voz dela, como se estivesse ansiosa para que essa realidade se concretizasse o mais rapidamente possível. Era como se cada dia que eu continuava vivo e saudável fosse uma decepção pessoal para ela. O ponto de virada definitivo aconteceu em março de 2021. Eu estava organizando alguns papéis importantes no meu escritório quando encontrei um caderno do Rodrigo, que tinha ficado esquecido em cima da minha mesa. Normalmente eu sempre respeitei rigorosamente a privacidade dele, mas algo me chamou a atenção imediatamente na capa do caderno. Estava escrito com a letra dele: Planos futuros. Confidencial. Minha curiosidade foi mais forte que meus princípios de privacidade. Abri o caderno e o que li nas primeiras páginas me deixou literalmente gelado de horror. Eram anotações extremamente detalhadas sobre todo o nosso patrimônio familiar, valores estimados de cada bem, cálculos precisos de quanto cada imóvel valeria no mercado atual, levantamento completo de todas as aplicações financeiras e investimentos. Tinha até um cronograma meticulosamente planejado intitulado Ações Necessárias após o evento. O evento, obviamente, era minha morte. Eles já tinham planejado cada passo do que fariam depois que eu morresse. Quais bens vender primeiro, como dividir o dinheiro, onde investir a herança, que tipo de vida levariam com minha fortuna. Mas o que mais me chocou profundamente foi uma seção do caderno intitulada Aceleração Natural do Processo. Era uma lista detalhada de sintomas para observar e incentivar, e métodos para acelerar o processo naturalmente sem levantar suspeitas. Havia anotações sobre alimentos que poderiam causar problemas cardíacos, situações de estresse que poderiam provocar infartos, medicamentos que poderiam ser esquecidos propositalmente. Uma das anotações dizia: aumentar sal na comida, hipertensão, criar situações de estresse, ansiedade e pressão alta, esquecer remédios, complicações, incentivar sedentarismo, problemas circulatórios. Era um manual detalhado de como me matar lentamente sem deixar evidências. No final do caderno, havia várias conversas transcritas entre ele e a Marlene. Uma delas me marcou para sempre. Mãe, não aguento mais esperar. Ele pode viver facilmente mais 20 ou 25 anos assim, com essa saúde toda. A gente precisa fazer alguma coisa mais efetiva. Calma, filho. Essas coisas têm que acontecer de forma completamente natural. Mas podemos definitivamente ajudar a natureza, né? Outra conversa transcrita era ainda mais explícita. Rodrigo, você calculou direito? Quanto a gente vai herdar no total? Sim, mãe. Considerando os 2 apartamentos, a Casa da Barra, todas as aplicações e a pensão que você vai receber, estamos falando de aproximadamente 4,2 milhões de reais. Nossa, é muito dinheiro mesmo. Vale a pena esperar. Mas não precisamos esperar passivamente, né, mãe? Naquele momento, sentado sozinho no meu escritório, com aquele caderno nas mãos tremendo, senti como se o chão tivesse literalmente desaparecido debaixo dos meus pés. Minha esposa de quase 40 anos de casamento e meu único filho, por quem sacrifiquei tudo na vida, estavam não apenas esperando minha morte, mas planejando ativamente formas de acelerar esse processo.
Não era paranoia da minha parte. Não era impressão ou interpretação equivocada. Estava tudo ali, escrito com a própria letra do Rodrigo, planejado nos mínimos detalhes, documentado como um projeto empresarial. Eles não estavam simplesmente esperando eu morrer de causas naturais. Estavam pensando seriamente em formas de acelerar minha morte sem levantar suspeitas. Fiquei várias horas naquele escritório, relendo obsessivamente todas as anotações, tentando processar mentalmente o que estava vendo, tentando entender como tinha chegado a esse ponto terrível. Como duas pessoas que eu amava incondicionalmente, por quem sacrifiquei absolutamente tudo na vida, podiam estar tramando contra minha própria vida? A resposta estava cristalina nas anotações detalhadas. Dinheiro. Puro e simples. Eles tinham calculado que minha herança seria de aproximadamente 4,2 milhões de reais, considerando todos os imóveis, investimentos e a pensão que a Marlene receberia como viúva. Para eles, eu literalmente valia muito mais morto do que vivo. Cada dia que eu continuava respirando era dinheiro que eles não estavam ganhando. Naquela noite, durante o jantar em família, observei os dois com olhos completamente diferentes. Cada gesto, cada palavra, cada olhar tinha um significado totalmente novo, agora que eu conhecia suas verdadeiras intenções. Quando a Marlene serviu meu prato com uma porção extra generosa de carne gorda e batata frita, não era carinho conjugal, era sabotagem deliberada da minha saúde. Quando o Rodrigo perguntou se eu estava me sentindo bem, não era preocupação filial genuína. Era esperança de que eu dissesse que não estava bem. Quando eles se entreolharam durante nossa conversa casual, não era cumplicidade familiar normal. Era conspiração criminosa contra minha vida. Pai, você não acha que deveria fazer uns exames médicos mais completos e detalhados? O Rodrigo sugeriu casualmente durante a sobremesa. Faz bastante tempo que você não faz um check-up geral realmente abrangente. É verdade. A Marlene concordou imediatamente com um entusiasmo suspeito. Homem da sua idade tem que se cuidar muito mais. Prevenção é sempre melhor que remédio. Eu respondi que me sentia perfeitamente bem, que não via necessidade de fazer exames sem motivo específico. A decepção nos rostos deles foi absolutamente evidente para quem soubesse o que procurar. Mas, pai, prevenção é fundamental, insistiu o Rodrigo. E se tiver alguma coisa começando e a gente descobrir tarde demais, aí não tem mais jeito de tratar. Nos dias seguintes, fiquei observando ainda mais atentamente cada detalhe do comportamento deles, e descobri coisas ainda mais perturbadoras e criminosas. A Marlene tinha começado a colocar sal extra na minha comida, sempre quando eu não estava prestando atenção. O Rodrigo esquecia sistematicamente de me avisar sobre meus remédios para a pressão arterial. Eles também começaram a criar situações de estresse propositalmente e de forma muito calculada. Discutiam alto perto de mim sobre problemas financeiros que eu sabia que não existiam. Falavam sobre crises familiares inventadas, criavam dramas e conflitos artificiais. Tudo meticulosamente planejado para me deixar nervoso, ansioso, com a pressão arterial elevada. Uma noite, fingi estar dormindo profundamente e ouvi uma conversa entre eles na cozinha que me deixou horrorizado. Mãe, a gente podia tentar aumentar um pouquinho a dose do remédio de pressão dele. Só um pouquinho mesmo. Ninguém ia desconfiar de nada. Rodrigo, isso é muito perigoso. E se alguém descobrir? Quem vai descobrir? Somos só nós três aqui em casa. Tem razão. A Marlene concordou depois de alguns segundos de silêncio. Mas vamos com muito cuidado. Essas coisas têm que parecer completamente naturais e acidentais. Eu sei disso, mãe. Mas estou realmente cansado de esperar. Quero começar minha vida de verdade, com dinheiro suficiente para fazer tudo o que sempre sonhei. Logo, filho, logo você vai ter tudo o que merece e muito mais. Foi nesse momento exato que tive uma ideia que mudaria completamente o rumo de toda essa situação. Se eles queriam tanto que eu morresse, se estavam tão desesperadamente ansiosos por isso, eu ia dar a eles exatamente o que queriam. Ou pelo menos, ia fazer eles pensarem que estavam finalmente conseguindo o que tanto desejavam.
Decidi fingir que estava desenvolvendo uma doença grave e terminal, mas não qualquer doença. Ia fingir que tinha câncer de próstata em estágio avançado, algo suficientemente sério e comum em homens da minha idade para ser completamente convincente. Queria descobrir até onde eles seriam realmente capazes de ir, quanta maldade e crueldade havia genuinamente nos corações deles. Comecei imediatamente a pesquisar obsessivamente sobre câncer de próstata, sintomas iniciais, progressão da doença, tratamentos disponíveis, prognósticos em diferentes estágios. Li dezenas de artigos médicos, assisti vídeos de especialistas, estudei relatos de pacientes. Precisava que minha encenação fosse absolutamente convincente e realista. Não podia haver nenhuma falha que levantasse suspeitas. O primeiro passo foi começar a demonstrar sintomas sutis, mas progressivos. Comecei a ir ao banheiro com frequência muito maior durante a noite, acordando várias vezes para urinar. Reclamava de dores persistentes na região lombar. Dizia que estava me sentindo mais cansado que o normal, mesmo fazendo as mesmas atividades de sempre. Pequenas mudanças que poderiam indicar um problema sério na próstata. A reação deles foi imediata e absolutamente reveladora sobre suas verdadeiras intenções. Em vez de demonstrarem preocupação genuína ou carinho, eles ficaram visivelmente animados e esperançosos. Pai, você precisa procurar um médico urgentemente. O Rodrigo insistia com um brilho inconfundível de expectativa nos olhos. Esses sintomas podem ser realmente muito sérios. A Marlene concordava, mas de uma forma estranha e perturbadora. É verdade, Nelson. Melhor não deixar para depois. Às vezes, quando a gente descobre essas coisas tarde demais, não tem mais jeito mesmo. Havia uma expectativa quase palpável na voz dela, como se estivesse secretamente torcendo para que fosse algo realmente grave e sem possibilidade de cura. Marquei uma consulta urgente com o Dr. Henrique Almeida, meu urologista de confiança há mais de 15 anos. Antes da consulta oficial, conversei com ele em particular, explicando detalhadamente toda a situação que estava vivendo. Mostrei as anotações que tinha encontrado no caderno do Rodrigo. Contei sobre as conversas que tinha ouvido. Expliquei minha suspeita de que eles estavam tentando me matar. O Dr. Henrique ficou absolutamente chocado e horrorizado com o que ouviu. Nelson, isso é extremamente sério. Você está falando de tentativa de homicídio. Precisa denunciar isso imediatamente à polícia. Ele me disse com uma expressão de incredulidade total. Não posso acreditar que uma família seja capaz de algo assim. Não ainda, doutor, respondi com determinação. Primeiro eu quero descobrir exatamente até onde eles são capazes de ir. Preciso de evidências mais concretas e definitivas. Preciso da sua ajuda para fingir que tenho câncer de próstata. Ele relutou bastante inicialmente, preocupado com as implicações éticas e legais, mas acabou concordando em me ajudar quando entendeu a gravidade da situação. O Dr. Henrique me ajudou a criar um diagnóstico falso absolutamente convincente. Fizemos todos os exames reais, biópsia, ressonância magnética, exames de sangue, mas ele alterou discretamente os resultados para mostrar um câncer de próstata agressivo em estágio muito avançado. Segundo o laudo falsificado que ele preparou, eu tinha no máximo 6 meses de vida, talvez menos dependendo da velocidade de progressão da doença. Quando cheguei em casa com os resultados dos exames, chamei a Marlene e o Rodrigo para uma conversa muito séria na sala. Fingi estar profundamente emocionado e abalado. Tenho uma notícia muito difícil para dar para vocês. Comecei, fazendo minha voz tremer de emoção fingida. Os exames mostraram que eu tenho câncer de próstata em estágio muito avançado. A reação teatral deles foi digna de um Oscar. Começaram imediatamente a chorar, a me abraçar, a dizer que íamos lutar juntos contra a doença, que não podiam acreditar no que estavam ouvindo. Mas eu conseguia ver claramente através da encenação patética deles. Nos olhos de ambos havia uma alegria mal contida, uma satisfação que tentavam desesperadamente disfarçar. Quanto tempo exatamente o médico disse que você tem? O Rodrigo perguntou, tentando parecer preocupado, mas com uma ansiedade que revelava suas verdadeiras intenções.
6 meses no máximo, respondi com voz quebrada. Pode ser bem menos, dependendo de como a doença evoluir nos próximos meses. Vi eles se entreolharem rapidamente com um brilho inconfundível de expectativa e satisfação. Vamos lutar contra isso, pai, a Marlene disse, me abraçando com força. Vamos procurar os melhores médicos, os melhores tratamentos. Mas eu percebia que era tudo fingimento. Eles não queriam que eu lutasse contra coisa nenhuma. Queriam que eu morresse o mais rapidamente possível. Nos dias seguintes ao diagnóstico falso, eles se transformaram nos cuidadores mais atenciosos e dedicados do mundo. Pelo menos na aparência superficial. A Marlene não saía literalmente do meu lado, sempre perguntando se eu precisava de alguma coisa, se estava sentindo dor, se queria algum remédio. O Rodrigo se ofereceu imediatamente para me acompanhar em todas as consultas médicas e sessões de tratamento. Mas eu percebia claramente a falsidade absoluta em cada gesto, em cada palavra carinhosa. Quando eles achavam que eu não estava prestando atenção, sorriam discretamente entre si. Quando falavam sobre meu tratamento e prognóstico, havia uma pressa estranha, como se quisessem que eu desistisse rapidamente de lutar contra a doença. Pai, você não acha que deveria aproveitar esses últimos meses para colocar todas as suas coisas em ordem? O Rodrigo sugeriu apenas uma semana depois do diagnóstico. Sabe, organizar todos os documentos importantes, fazer um testamento atualizado, essas coisas práticas que são importantes. A Marlene concordou imediatamente e com entusiasmo suspeito. É uma ideia excelente, Nelson. Assim você fica completamente tranquilo, sabendo que tudo está perfeitamente organizado para nós depois que você partir. A forma como ela disse, para nós, me deu arrepios na espinha. Era como se eu já estivesse morto e enterrado. Decidi levar minha encenação ainda mais longe para testar os limites da maldade deles. Comecei a fingir que estava piorando rapidamente. Dizia que as dores estavam aumentando progressivamente, que estava perdendo completamente o apetite, que me sentia extremamente fraco e debilitado. A cada sintoma que eu relatava, eles ficavam visivelmente mais animados e esperançosos. Talvez seja melhor você parar completamente com o tratamento, pai. O Rodrigo sugeriu um dia, com uma naturalidade que me deixou horrorizado. Esses remédios e quimioterapias só estão fazendo você sofrer ainda mais. Não seria muito melhor aceitar que chegou a hora e simplesmente aproveitar em paz o tempo que resta? A Marlene apoiou a sugestão na mesma hora, com um entusiasmo que não conseguia mais disfarçar. Seu filho tem razão, Nelson. Às vezes é muito melhor partir em paz e com dignidade do que ficar sofrendo desnecessariamente com esses tratamentos agressivos que não vão adiantar mesmo no final. Eles estavam literalmente me incentivando a desistir de viver, a aceitar a morte passivamente. Era como se cada dia que eu continuava lutando contra a doença fosse um obstáculo aos planos deles. Queriam que eu morresse rapidamente e sem complicações. Foi exatamente nesse momento que decidi instalar câmeras de segurança escondidas por toda a casa. Queria gravar todas as conversas deles quando pensavam que eu não estava por perto ou quando eu fingia estar dormindo. Precisava de evidências concretas e irrefutáveis do que eles estavam planejando. O que as gravações revelaram foi ainda muito pior do que eu imaginava em meus piores pesadelos. Numa das conversas mais chocantes, o Rodrigo dizia para a mãe: ele está demorando muito tempo para morrer. O médico disse 6 meses, já faz quase 3. Será que não podemos acelerar um pouco mais o processo? Como assim exatamente, filho? A Marlene perguntou com interesse genuíno. Sei lá, aumentar significativamente a dose dos remédios de dor dele, dar alguma substância que faça ele piorar mais rapidamente, criar situações que acelerem a progressão da doença. Era meu próprio filho falando sobre me assassinar como se estivesse discutindo o cardápio do almoço. Em outra gravação ainda mais perturbadora, eles discutiam abertamente sobre meu testamento e a divisão da herança. Mãe, você tem certeza absoluta de que ele vai deixar tudo para nós? O Rodrigo perguntava com ansiedade. Claro que sim, filho. Somos a única família dele. Para quem mais ele deixaria todo esse dinheiro?
E se ele resolver fazer alguma loucura, tipo doar tudo para a caridade? Como às vezes fala quando está sentimental. Não vai acontecer. Ele está muito doente e debilitado para pensar direito nessas coisas. A conversa mais absolutamente chocante e criminosa foi quando eles discutiram sobre ajudar minha partida de forma mais ativa. Rodrigo, você acha que seria moralmente errado se a gente desse uma pequena forcinha para ele partir logo? A Marlene perguntou com uma naturalidade aterrorizante. Como assim exatamente, mãe? Sei lá, um travesseiro no rosto enquanto ele dorme profundamente. Seria muito rápido, sem sofrimento nenhum. Mãe, tecnicamente isso seria assassinato. O Rodrigo exclamou. Mas não com horror moral, apenas com preocupação prática. Depois de alguns segundos de silêncio, ele continuou. Mas se fosse algo que parecesse completamente natural e acidental, tipo uma overdose acidental dos remédios para a dor, seria muito mais seguro e sem suspeitas. Ela concordou pensativamente. Ouvir aquelas gravações foi como levar um soco devastador no estômago. Minha própria esposa de 4 décadas e meu próprio filho, que criei com tanto amor e dedicação, estavam planejando friamente me assassinar. Não era mais apenas esperar passivamente minha morte natural. Eles queriam me matar ativamente e estavam discutindo métodos específicos. Naquele momento de horror absoluto, decidi que era definitivamente hora de agir. Mas não ia simplesmente confrontá-los ou chamar a polícia imediatamente. Queria uma vingança perfeitamente calculada, à altura exata da traição monstruosa que sofreram. Queria que eles sentissem na própria pele o que significa ser traído pelas pessoas que mais se ama no mundo. Comecei a planejar minha vingança de forma meticulosa e detalhada. Primeiro, procurei discretamente um advogado de total confiança, Dr. Roberto Mendes, que não tinha absolutamente nenhuma ligação com minha família. Expliquei toda a situação em detalhes, mostrei as gravações comprometedoras, as anotações do caderno do Rodrigo, todos os documentos que comprovavam a conspiração deles. Nelson, isso é tentativa clara de homicídio qualificado, ele me disse com uma expressão de choque total. Você precisa denunciar isso imediatamente às autoridades competentes. Eles podem ser presos preventivamente. Vou denunciar sim, doutor. Mas primeiro quero dar uma lição neles que nunca vão esquecer pelo resto das vidas miseráveis deles. Expliquei detalhadamente meu plano de vingança e ele concordou em me ajudar. O primeiro passo da vingança foi alterar completamente meu testamento de forma secreta e definitiva. Em vez de deixar tudo para a Marlene e o Rodrigo, como eles esperavam ansiosamente, deixei a maior parte absoluta dos meus bens para instituições de caridade sérias e respeitadas. Para eles, deixei apenas uma quantia simbólica e ridícula, junto com uma carta detalhada explicando exatamente por que tomei essa decisão. Também transferi discretamente a maior parte dos meus investimentos e aplicações para contas bancárias que eles não conheciam e nunca descobririam. Deixei apenas o suficiente nas contas habituais para não levantar suspeitas imediatas. Se eles estavam esperando herdar 4,2 milhões de reais, iam se decepcionar de forma devastadora. O segundo passo foi preparar evidências adicionais e irrefutáveis da conspiração criminosa deles. Além das gravações que já tinha, comecei a provocar conversas específicas sobre minha morte, fingindo estar completamente resignado com meu destino. Eles sempre mordiam a isca avidamente, revelando ainda mais detalhes dos planos sórdidos deles. Marlene, se eu morrer nos próximos meses, você vai conseguir ficar bem financeiramente? Perguntei um dia durante o almoço, fingindo preocupação genuína com o futuro dela. Ah, Nelson, não fala assim, por favor. Mas sim, você deixou tudo muito bem organizado para mim e o Rodrigo. Que bom saber disso. Pelo menos vou morrer completamente tranquilo, sabendo que vocês vão estar muito bem cuidados. Enquanto isso, continuei fingindo que estava piorando progressivamente. Dizia que as dores estavam se tornando absolutamente insuportáveis, que não conseguia mais comer praticamente nada, que estava perdendo peso rapidamente. A cada piora que eu relatava dramaticamente, eles ficavam mais ansiosos e menos cuidadosos com as palavras que usavam.
Pai, você quer que eu aumente a dose do seu remédio para a dor? O Rodrigo ofereceu um dia com falsa preocupação. O médico disse que, em casos extremos, pode tomar até 4 comprimidos de uma vez. Eu sabia perfeitamente que a dose máxima segura era 2 comprimidos. Ele estava deliberadamente tentando me dar uma overdose potencialmente fatal. Não, filho. 2 comprimidos ainda estão sendo suficientes para controlar a dor. Respondi, fingindo não perceber a intenção criminosa dele. Vi claramente a frustração e decepção no rosto dele. Mais uma tentativa de acelerar o processo, que não tinha dado o resultado esperado. A Marlene também intensificou drasticamente suas tentativas de sabotagem. Começou a preparar chás medicinais que tinham um gosto extremamente estranho e amargo. Quando perguntei especificamente que ervas ela estava usando, ela sempre mudava rapidamente de assunto ou dava respostas evasivas. Obviamente, estava colocando substâncias perigosas na bebida. Depois de 4 meses fingindo estar morrendo lentamente de câncer, decidi que era finalmente hora do grande final da minha encenação. Marquei uma reunião familiar urgente com eles, dizendo que queria conversar sobre assuntos extremamente importantes, antes de partir definitivamente. Eles ficaram absolutamente eufóricos, achando que finalmente eu ia falar abertamente sobre herança e divisão de bens. Na véspera da reunião decisiva, fingi ter uma crise médica muito grave e dramática. Gritei de dor insuportável. Disse que estava me sentindo extremamente mal, que achava sinceramente que era o fim. Eles correram para me ajudar, mas eu conseguia ver perfeitamente a excitação mal disfarçada nos olhos deles. Acho que realmente chegou a minha hora, murmurei com voz fraca, fingindo estar completamente debilitado. Quero que vocês saibam que amo muito vocês dois. Foram a melhor família que um homem poderia ter na vida. As lágrimas deles pareciam genuínas na superfície, mas eu sabia que eram lágrimas de pura alegria e expectativa. Pai, não fala assim, por favor. O Rodrigo disse emocionado, segurando minha mão com falso carinho. Você ainda vai ficar conosco por muito tempo. Mas o brilho inconfundível de esperança nos olhos dele dizia exatamente o contrário. Ele estava secretamente torcendo para que eu morresse naquela mesma noite. Na manhã seguinte, fingi estar um pouco melhor, mas ainda extremamente debilitado e frágil. Foi um susto terrível ontem à noite, disse para eles com voz trêmula. Mas acho que ainda tenho alguns dias pela frente. Vamos ter nossa conversa importante hoje à tarde mesmo, como planejado. Eles concordaram imediatamente, obviamente ansiosos demais para ouvir sobre a herança milionária que achavam que iam receber. Passei toda a manhã organizando meticulosamente os últimos detalhes do meu plano de vingança. Liguei para o Dr. Roberto confirmando que tudo estava perfeitamente preparado. Também liguei para o Dr. Henrique pedindo para ele estar disponível caso eu precisasse de apoio médico. À tarde, nos reunimos solenemente na sala de estar. Eu estava sentado na minha poltrona favorita, eles no sofá à minha frente, com expressões de expectativa mal disfarçada. Havia uma tensão elétrica no ar, uma expectativa que praticamente dava para tocar com as mãos. Bem, comecei lentamente, fingindo estar muito emocionado e debilitado. Como vocês sabem perfeitamente, não me resta muito tempo de vida. Quero aproveitar para colocar algumas coisas muito importantes em ordem e dizer algumas palavras que preciso falar. Eles se inclinaram para a frente, atentos a cada palavra que eu dizia. Primeiro, quero que vocês saibam que descobri absolutamente tudo, disse, mudando completamente o tom de voz para algo firme e determinado. A expressão deles mudou instantaneamente de expectativa para confusão total. Descobriu o que exatamente, pai? O Rodrigo perguntou, tentando parecer genuinamente confuso. Descobri que vocês estão esperando ansiosamente pela minha morte há anos. Descobri todos os planos sórdidos de vocês, todas as conversas sobre acelerar meu fim, todas as tentativas de me envenenar e sabotar minha saúde. O silêncio na sala se tornou absolutamente ensurdecedor. Nelson, do que você está falando? A Marlene tentou negar desesperadamente. Você está delirando por causa dos remédios fortes. Não está pensando direito.
Não estou delirando coisa nenhuma, Marlene. Tenho absolutamente tudo gravado. Cada conversa criminosa, cada plano assassino, cada tentativa de me matar. Peguei o gravador digital que estava escondido estrategicamente na mesa ao lado da poltrona e apertei o play. As vozes deles ecoaram claramente pela sala. Será que não podemos acelerar o processo? Um travesseiro no rosto seria rápido e sem sofrimento. Uma overdose acidental dos remédios seria mais seguro. As expressões nos rostos deles foram de choque total para pânico absoluto em questão de segundos. Pai, a gente pode explicar tudo isso. O Rodrigo tentou se justificar desesperadamente. Não era sério, era só conversa sem importância. Conversa sobre me assassinar friamente? Perguntei, levantando da poltrona com uma energia que eles definitivamente não esperavam. E tem mais uma coisa fundamental que vocês precisam saber urgentemente. Continuei, vendo o desespero crescer exponencialmente nos olhos deles. Eu não tenho câncer nenhum. Nunca tive. Tudo foi uma encenação elaborada para descobrir exatamente quem vocês realmente são por dentro. A Marlene ficou literalmente branca como papel. Como assim não tem câncer? Os exames eram completamente falsos. O Dr. Henrique me ajudou a criar um diagnóstico falso convincente. Eu estou perfeitamente saudável e posso viver tranquilamente mais 20 ou 30 anos. O Rodrigo se levantou do sofá, visivelmente alterado e desesperado. Você nos enganou deliberadamente? Fez a gente passar por isso tudo por quê? Para descobrir que tipo de pessoas vocês realmente são. E descobri que são assassinos em potencial, dispostos a matar o próprio pai e marido por dinheiro. A discussão que se seguiu foi absolutamente intensa e reveladora. Eles tentaram negar tudo inicialmente. Depois tentaram se justificar com desculpas patéticas. Depois tentaram me convencer de que tudo não passava de um grande mal-entendido. Mas as evidências eram completamente irrefutáveis e eles sabiam disso. Vocês não estavam apenas esperando passivamente minha morte. Continuei implacavelmente. Vocês estavam planejando ativamente me assassinar. Tentaram me dar overdose de remédios, me envenenar com chás estranhos, criar situações de estresse para provocar um infarto fatal. Pai, você está exagerando completamente. O Rodrigo tentou minimizar a gravidade. A gente nunca faria mal para você de verdade. Tenho tudo gravado em alta qualidade, Rodrigo. Suas próprias palavras dizendo textualmente que queria acelerar minha morte. A Marlene começou a chorar copiosamente, mas não eram lágrimas de arrependimento genuíno. Eram lágrimas de raiva pura por ter sido descoberta e desmascarada. Você nos traiu, Nelson. Fingiu estar morrendo só para nos testar como ratos de laboratório. Eu os traí? Vocês estavam planejando me assassinar por dinheiro. E agora vou explicar detalhadamente qual vai ser o destino de vocês dois, disse, pegando uma pasta com documentos legais. Primeiro, já alterei completamente meu testamento. Vocês não vão herdar praticamente nada. A maior parte absoluta dos meus bens vai para instituições de caridade sérias. A reação deles foi de desespero total e absoluto. Você não pode fazer isso conosco, o Rodrigo gritou desesperadamente. Somos sua família. Família verdadeira não planeja assassinar um ao outro por dinheiro sujo. Respondi com frieza total. Segundo, já transferi secretamente a maior parte dos meus investimentos para contas que vocês não conhecem e nunca vão descobrir. O dinheiro que vocês achavam que iam herdar simplesmente não existe mais. A Marlene parou de chorar e me olhou com ódio puro e assassino. Terceiro, tenho cópias de todas as gravações e evidências guardadas em cofres bancários e com advogados de confiança. Se alguma coisa suspeita acontecer comigo, tudo vai direto para a polícia automaticamente. Eles perceberam que estavam completamente encurralados sem saída. Quarto, vocês têm exatamente 24 horas para sair definitivamente da minha casa e da minha vida. Não quero mais ver vocês nunca em circunstância alguma. Nelson, você não pode nos expulsar assim. A Marlene protestou desesperadamente. Esta casa também é minha por direito. Não é não. Está exclusivamente no meu nome, sempre esteve.
E agora vocês são pessoas não gratas aqui. E quinto, continuei implacavelmente. Se vocês tentarem contestar qualquer coisa na justiça, vou entregar imediatamente todas as evidências para a polícia. Tentativa de homicídio qualificado dá muitos anos de cadeia. Vocês sabiam disso? O silêncio que se seguiu foi absolutamente sepulcral. O Rodrigo tentou uma última cartada desesperada. Pai, a gente pode conversar civilizadamente, resolver isso em família como pessoas adultas. Não existe mais família aqui, Rodrigo. Vocês destruíram isso completamente quando decidiram que eu valia mais morto do que vivo. A Marlene se levantou lentamente, com uma expressão de ódio que nunca tinha visto antes em toda a minha vida. Você vai se arrepender amargamente disso, Nelson. Ninguém faz isso com a gente e sai impune. É uma ameaça direta, Marlene, porque se for, vou gravar isso também e entregar para a polícia. Eles saíram da sala em silêncio absoluto, completamente derrotados e humilhados. Durante toda a noite, ouvi eles fazendo as malas desesperadamente, conversando em sussurros nervosos, tentando decidir o que fazer. Pela manhã seguinte, quando acordei, eles já tinham ido embora definitivamente. Deixaram apenas uma carta ameaçadora na mesa da cozinha. A carta era uma mistura patética de ameaças vazias e tentativas desesperadas de chantagem emocional. Diziam que eu ia me arrepender amargamente, que eles iam contar para todo mundo que tipo de pessoa cruel eu realmente era, que eu ia morrer sozinho e completamente abandonado. Rasguei a carta e joguei no lixo sem hesitar. Nos dias seguintes, eles tentaram me ligar obsessivamente várias vezes por dia. Bloqueei todos os números deles imediatamente. Tentaram ir à minha casa insistentemente, mas eu não abri a porta em hipótese alguma. Mandaram amigos e parentes distantes para tentar me convencer a perdoá-los. Expliquei a situação real para quem quis ouvir. A reação das pessoas foi extremamente variada. Alguns ficaram absolutamente chocados com o que a Marlene e o Rodrigo tinham feito e me apoiaram totalmente. Outros acharam que eu tinha exagerado na vingança e deveria ter perdoado, mas a maioria concordou que eu tinha feito exatamente a coisa certa ao me proteger de pessoas que queriam me assassinar. 2 semanas depois da expulsão deles, recebi a visita inesperada de 2 policiais civis. A Marlene e o Rodrigo tinham prestado queixa formal contra mim na delegacia, alegando que eu os tinha expulsado de casa ilegalmente e que estava sofrendo de problemas mentais graves que me tornavam perigoso. Mostrei calmamente todas as evidências para os policiais, as gravações comprometedoras, as anotações detalhadas do caderno do Rodrigo, os documentos que comprovavam que a casa estava exclusivamente no meu nome. Depois de ouvir tudo atentamente, os policiais mudaram completamente de postura. Senhor Nelson, o senhor quer prestar queixa formal contra eles por tentativa de homicídio qualificado? Um dos investigadores perguntou com seriedade. Temos evidências mais do que suficientes para uma denúncia criminal. Pensei cuidadosamente por alguns minutos. Parte de mim queria vê-los presos, pagando criminalmente pelo que tentaram fazer comigo. Mas outra parte só queria paz absoluta. Queria que eles desaparecessem da minha vida para sempre sem mais complicações. Por enquanto não vou fazer denúncia criminal, respondi finalmente. Mas se eles continuarem me incomodando de qualquer forma, vou processar sim. Os policiais entenderam perfeitamente minha posição e foram embora. Nunca mais ouvi falar daquela queixa ridícula que eles tinham feito contra mim. 1 mês depois de tudo ter acontecido, soube através de conhecidos mútuos que a Marlene estava morando precariamente com uma irmã em São Paulo, em condições bem humildes. O Rodrigo tinha conseguido um emprego de telemarketing, ganhando salário mínimo e morando numa pensão barata. A vida de luxo que eles levavam às minhas custas tinha acabado definitivamente. Também soube que eles estavam tentando desesperadamente vender a versão deles da história para quem quisesse ouvir, dizendo que eu era um homem cruel e vingativo que tinha expulsado a família de casa por causa de um simples mal-entendido. Mas as pessoas que me conheciam há décadas sabiam que isso não correspondia à realidade. Mudei imediatamente todas as fechaduras de casa,
Instalei um sistema de segurança moderno e completo e comecei uma nova vida aos 68 anos. Estava recomeçando completamente do zero, mas me sentia mais livre e em paz do que nunca. Não tinha mais que fingir amar pessoas que queriam me ver morto. Comecei a frequentar grupos de atividades para idosos, fiz novos amigos genuínos, retomei hobbies que tinha abandonado há anos por falta de tempo. Descobri que a vida pode ser extraordinariamente boa quando você está cercado de pessoas que realmente se importam com você como ser humano. Também comecei a viajar sozinho pela primeira vez na vida. Conheci lugares incríveis que sempre quis visitar. Paris, Roma, Londres, Barcelona. Gastei uma boa parte das minhas economias nessas viagens. E não me arrependi nem um centavo. Era meu dinheiro, minha vida, minhas escolhas livres. 6 meses depois do confronto final, recebi uma ligação completamente inesperada. Era o Rodrigo, e sua voz soava muito diferente, mais humilde e quebrada. Pai, podemos conversar apenas 5 minutos? Não temos absolutamente nada para conversar, Rodrigo. Por favor, só alguns minutos. Eu quero pedir perdão sinceramente. Contra meu melhor julgamento e instinto de autopreservação, concordei em encontrá-lo em um café público movimentado. Quando o vi chegando, fiquei genuinamente chocado com a transformação. Ele tinha emagrecido drasticamente, parecia muito mais velho, completamente abatido. A vida sem meu dinheiro não estava sendo nada fácil para ele. Pai, eu sei que não tenho nenhum direito de pedir perdão. Ele começou com voz trêmula. O que eu e a mãe fizemos foi absolutamente imperdoável. Mas eu quero que você saiba que me arrependo profundamente de tudo. Ouvi em silêncio total, sem demonstrar nenhuma emoção. Eu não era assim antes de tudo isso. Ele continuou desesperadamente. O dinheiro me mudou completamente. Me fez virar uma pessoa que eu não reconheço quando me olho no espelho. Quando você fingiu que estava morrendo, eu percebi o quanto tinha me perdido como ser humano. E agora quero o que exatamente? Que eu perdoe e volte a sustentar você? Não, pai. Eu não quero mais seu dinheiro. Quero apenas uma única chance de mostrar que posso ser uma pessoa melhor. Ele parecia genuinamente sincero, mas eu já tinha aprendido definitivamente a não confiar em aparências superficiais. Rodrigo, você planejou friamente me assassinar. Não há possibilidade de volta para isso. Eu sei perfeitamente disso. Ele disse, com lágrimas genuínas nos olhos. E vou carregar essa culpa terrível pelo resto da minha vida. Mas eu queria que você soubesse que o filho que você criou com tanto amor ainda existe em algum lugar dentro de mim. E esse filho te ama de verdade. Por um momento muito breve, senti uma pontada dolorosa de saudade do menino que ele tinha sido décadas atrás. Do garoto que corria para me abraçar quando eu chegava do trabalho. Do adolescente que me contava seus sonhos e planos para o futuro. Mas esse menino tinha morrido definitivamente no dia em que ele decidiu que eu valia mais morto do que vivo. Rodrigo, eu espero sinceramente que você consiga se tornar uma pessoa melhor e encontrar seu caminho na vida. Mas isso não muda absolutamente nada entre nós. Você fez escolhas terríveis. Agora tem que viver com as consequências para sempre. Levantei da mesa e fui embora, deixando-o sozinho com seu arrependimento tardio. Nunca mais tive qualquer tipo de contato com a Marlene. Soube por terceiros que ela estava tentando se relacionar com outros homens idosos e bem-sucedidos financeiramente, provavelmente procurando outro provedor ingênuo para sustentar seu estilo de vida parasitário. Senti pena genuína dos homens que cruzassem o caminho dela no futuro. O Rodrigo tentou me procurar mais algumas vezes ao longo dos meses seguintes, mas eu sempre recusei terminantemente qualquer contato. Não por crueldade gratuita, mas por pura autopreservação. Eu tinha aprendido da forma mais dolorosa possível que algumas traições são absolutamente imperdoáveis, especialmente quando vêm de quem mais amamos. 1 ano depois de tudo ter acontecido, fiz uma viagem inesquecível para a Europa. Sempre sonhei em conhecer Paris, Roma, Londres, mas nunca tinha tido tempo livre para realizar esse sonho.
Gastei uma quantia significativa das minhas economias nessa viagem de 2 meses. E não me arrependi nem um segundo. Durante a viagem, conheci outros brasileiros da minha idade que também estavam aproveitando a aposentadoria para realizar sonhos adiados. Fiz amizades genuínas e duradouras, baseadas em afinidade real e não em interesse financeiro. Descobri que existem muitas pessoas boas no mundo. Pessoas que se importam verdadeiramente umas com as outras. Quando voltei ao Brasil, decidi fazer algumas mudanças importantes na minha vida. Vendi o apartamento de Copacabana, cheio de memórias dolorosas, e me mudei para um condomínio residencial para idosos na Barra da Tijuca. Era um lugar seguro, com pessoas da minha idade, atividades sociais regulares, assistência médica disponível. Também comecei a fazer trabalho voluntário em uma instituição de caridade que cuidava de idosos abandonados pelas próprias famílias. Ironicamente, muitos deles tinham histórias muito parecidas com a minha. Filhos que só apareciam quando precisavam de dinheiro. Famílias que os viam como fardo financeiro e emocional. Esse trabalho voluntário me deu um novo propósito genuíno na vida. Em vez de ficar remoendo mágoas e ressentimentos, comecei a ajudar pessoas que estavam em situação ainda pior que a minha. Descobri que fazer o bem para os outros é realmente a melhor terapia que existe no mundo. 2 anos depois do confronto que mudou minha vida, recebi a notícia através de conhecidos de que a Marlene tinha se casado novamente. O novo marido era um empresário aposentado de 75 anos, viúvo há pouco tempo, com filhos adultos bem-sucedidos. Torci sinceramente para que ela tivesse aprendido alguma lição com nossa história, mas duvidava profundamente. O Rodrigo continuou tentando reconstruir sua vida de forma independente. Soube que tinha conseguido um emprego melhor numa empresa de contabilidade que estava fazendo terapia psicológica regularmente, que tinha começado a namorar uma moça trabalhadora da idade dele. Parte de mim ficou genuinamente feliz por ele, mas isso não mudava nada entre nós. Em uma das últimas tentativas de contato, ele me mandou uma carta longa e detalhada, contando sobre suas mudanças pessoais, pedindo uma nova oportunidade de relacionamento. Terminava dizendo: "Pai, eu sei que não mereço seu perdão, mas preciso que você saiba que aprendi definitivamente a lição. Nunca mais vou colocar dinheiro acima de família." Li a carta várias vezes, mas não respondi. Algumas pontes, quando queimadas completamente, não podem ser reconstruídas jamais. O que ele e a mãe fizeram comigo foi muito além de qualquer possibilidade de perdão ou reconciliação. Eles não apenas desejaram minha morte, planejaram ativamente me assassinar por dinheiro. Hoje, aos 70 anos, vivo uma vida simples, mas extraordinariamente plena. Tenho amigos verdadeiros que se importam comigo, atividades que me dão prazer genuíno, saúde para aproveitar cada dia que Deus me dá. Não tenho família no sentido tradicional, mas tenho algo infinitamente mais valioso: paz de espírito absoluta. Às vezes, pessoas me perguntam se me arrependo da vingança que apliquei contra eles. Se não foi excessivamente cruel expulsar minha esposa e meu filho de casa, deixá-los sem herança, destruir completamente suas expectativas financeiras. Minha resposta é sempre exatamente a mesma. Eles fizeram escolhas conscientes. Eu apenas respondi à altura. Eles escolheram me ver como um obstáculo inconveniente entre eles e o dinheiro. Escolheram planejar minha morte em vez de aproveitar o tempo que tínhamos juntos. Escolheram a ganância absoluta em vez do amor familiar. Eu apenas mostrei que todas as escolhas têm consequências inevitáveis na vida. A lição mais importante que aprendi com toda essa experiência terrível é que o dinheiro realmente revela o verdadeiro caráter das pessoas. Quando há muito dinheiro envolvido, algumas pessoas mostram sua face mais sombria e assustadora. E às vezes essa face pertence exatamente a quem mais amamos no mundo. Hoje, quando vejo famílias genuinamente unidas e felizes, sinto uma pontada nostálgica pelo que poderia ter sido diferente. Mas logo lembro que é infinitamente melhor estar sozinho com dignidade do que acompanhado por pessoas que torcem secretamente pela sua morte.
Também aprendi que a verdadeira família não é determinada por laços sanguíneos, mas por amor genuíno, cuidado mútuo e lealdade incondicional. As pessoas que me cercam hoje podem não ter meu sangue, mas têm algo muito mais importante: meu respeito e minha confiança. Meu conselho sincero para qualquer pessoa que esteja passando por algo remotamente parecido é: não tenham medo de cortar relações tóxicas, mesmo que sejam familiares próximos. Família verdadeira não é quem compartilha o mesmo DNA, é quem realmente se importa com seu bem-estar e felicidade. E se as pessoas ao seu redor só demonstram interesse quando o assunto é dinheiro ou herança, então definitivamente não são sua família de verdade. São parasitas emocionais e financeiros que estão apenas esperando a oportunidade certa para se aproveitar de você. A vingança que apliquei foi calculada, legal e proporcional à traição que sofri. Não usei violência, não cometi crimes, não prejudiquei ninguém inocente. Apenas mostrei que tentativa de assassinato tem consequências graves e permanentes. Se você chegou até aqui na minha história, provavelmente está se perguntando se a vingança trouxe a satisfação que eu esperava. A resposta é complexa e honesta. Trouxe justiça, trouxe alívio, trouxe proteção, mas não trouxe felicidade imediata. A verdadeira felicidade veio depois, gradualmente, quando aprendi a viver sem eles, quando descobri que podia ser genuinamente feliz sozinho, quando encontrei propósito real em ajudar outras pessoas. A vingança foi apenas o primeiro passo necessário para reconstruir minha vida. Hoje, 3 anos depois de tudo ter acontecido, posso dizer com certeza absoluta que tomei as decisões corretas. Minha vida atual é infinitamente melhor do que era quando vivia cercado de pessoas que queriam me ver morto. A solidão escolhida é muito melhor que a companhia falsa e perigosa. Tenho uma rotina saudável e prazerosa. Acordo cedo, faço exercícios leves, leio livros interessantes, encontro amigos para conversar, trabalho como voluntário ajudando outros idosos. É uma vida simples, mas cheia de significado genuíno e propósito real. Financeiramente estou muito bem. Mesmo depois de gastar uma quantia considerável em viagens e mudanças de vida, ainda tenho recursos suficientes para viver confortavelmente pelos próximos 20 ou 30 anos. E o melhor, não preciso me preocupar com pessoas tentando me roubar ou me matar por esse dinheiro. Às vezes recebo notícias indiretas sobre a Marlene e o Rodrigo. Ela continua tentando se aproveitar de homens idosos. Ele continua lutando para reconstruir sua vida de forma honesta. Não sinto mais raiva ou ressentimento. Sinto apenas indiferença total, como se fossem completos estranhos. A maior lição que essa experiência me ensinou é que nunca é tarde demais para recomeçar a vida, mesmo aos 68 anos. Quando você se livra de pessoas tóxicas e perigosas, descobre uma energia e uma alegria de viver que pensava ter perdido para sempre. Fingi ter uma doença terminal e descobri exatamente quem eram minha esposa e meu filho. No final, eles só queriam minha morte para colocar as mãos na herança milionária. Mas a maior herança que deixei foi a lição de que traição familiar tem preço alto. E esse preço às vezes é perder tudo que realmente importa na vida. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe um joinha para alegrar este velho de 70 anos que aprendeu a viver de novo. Se inscreva no canal para não perder minhas próximas histórias de vida. E me conta nos comentários, você já passou por alguma traição familiar? Como lidou com essa situação? De onde você está assistindo e que horas são aí? Adoro saber quem está do outro lado me ouvindo e compartilhando essas experiências de vida. Um abraço forte e carinhoso de quem aprendeu que a vida continua e pode ser muito boa, mesmo depois das maiores decepções e traições. Lembrem-se sempre, família verdadeira é quem torce pela sua felicidade, não pela sua morte. E quando descobrirem que alguém próximo está torcendo contra vocês, tenham coragem de tomar as decisões necessárias para se proteger. A vida é muito preciosa para ser desperdiçada com pessoas que não merecem nosso amor. Obrigado por me acompanharem até o final desta história. Até a próxima.
E que Deus abençoe todos vocês com famílias verdadeiras e amor genuíno.